Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física comigo, professor Kim Raoni Martins e Silva. E nesta aula aqui, de número 10, cujo objeto de conhecimento é danças de salão, teremos o detalhamento forró e bolero. Então vamos lá, pessoal, vamos comigo conhecer um pouco aí sobre esses dois tipos de dança. Muito bem, pessoal. Então, nesta aula, nós vamos tratar sobre dança. A dança, que é um dos componentes das categorias da cultura corporal, né? Que foi também desenvolvido pela humanidade ao longo da sua história, do seu processo histórico. Então, a dança ela está presente em todas as culturas, ela está presente em todas as sociedades, todas as civilizações, faz parte, né, do processo histórico da humanidade. Ao longo do tempo, o ser humano sempre se encantou com essa relação do movimento com o ritmo, né? Ele sempre se sentiu muito contagiado pelo ritmo, tanto o ritmo criado por ele mesmo, através dos instrumentos, através do seu próprio corpo, como também através do ritmo da própria natureza. Então ele observava tudo isso e expressava por meio de gestos e movimentos. Então ele aprendeu a juntar as duas coisas, né? Ele viu que isso era bom, isso era agradável. E lá nos primórdios da humanidade, de tanto eles verem que isso era agradável, que isso trazia um bem, né, para si e para todos, eles pensaram, talvez isso também ajude, né, isso também seja bom para o divino, né? E aí eles também misturavam o aspecto da dança, do ritmo, com o sobrenatural, né? Então tinha toda essa relação logo na pré-história. Depois essas danças elas foram se modificando, foram se tornando traços, né, de uma determinada cultura. Cada lugar, cada grupo humano tinha a sua própria forma de dançar, de expressar por meio dos movimentos e da música, né? Então a dança ela acompanhou muito esse processo histórico da humanidade, porque é a própria expressão, é uma expressão livre, solta, por meio da arte, né? Do encantamento da arte. Então é uma maneira muito criativa de expor os seus movimentos, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua comunicação por meio do corpo, né? Então a dança, ela tem que ser aprendida, ela tem que ser estudada, e é um papel da educação física levar isso para vocês, levar para a escola a dança, para que a gente possa se debruçar sobre ela e verificar esses aspectos históricos, verificar os significados, os diversos significados dela e como que ela está inserida na sociedade atual, como que a gente pode usufruir dela para enxergar nossa própria identidade, a identidade do nosso povo, né? Então eu vejo como que é interessante isso, como que é importante a gente ter acesso a esse conhecimento. Então não podemos nos limitar a questões preconceituosas. Durante muito tempo a dança evitou ser trabalhada na educação física porque primeiro achava-se que era algo somente pertencente à disciplina de artes. Outros achavam também que era algo somente para as meninas, né? Mas ao longo de todo o processo de renovação da metodologia da educação física, foi-se percebido que a dança ela compreende um conjunto de conhecimentos muito importantes e ela não pode ser marginalizada, a gente não pode se limitar a preconceitos em relação a ela, a gente tem que expandir isso. Todos devem ter acesso a esses conhecimentos porque eles são muito bons, eles nos mostram a nossa própria história, nossa própria cultura, certo? Então não podemos deixar isso passar. É importante sim trabalharmos, experimentarmos
conhecermos mais sobre a dança. Bom, especificamente sobre as danças, nós vamos tratar nesta aula sobre as danças de salão e, mais especificamente, agora aqui, nesta aula comigo, nós vamos falar sobre o forró. O que é o forró? O forró é uma dança de salão típica da cultura nordestina brasileira, que une o movimento corporal, ritmo musical e interação entre os parceiros. Com origem popular e festiva, é dançado em pares e envolve passos simples, mas envolventes, que proporcionam alegria, expressão e socialização. Então, gente, o forró é um estilo de dança de salão, certo? É uma dança de salão, que significa isso? Que ela foi originalmente criada para ser usada em momentos festivos, né? Lá no Nordeste, lá no sertão nordestino, as pessoas se reuniam para fazer aquele o arrastapé, como eles chamam, né? Seja para comemorar um aniversário de alguém, um casamento. Então, sempre tinha lá a banda com a sanfona, o triângulo, né? E os outros instrumentos. E aí juntava aquela galera lá e eles começavam então a dançar. Juntava sempre os pares, homem com mulher, e aí então eles começavam a dançar. Então, isso caracteriza uma dança de salão, né? Toda vez que é uma dança em pares, né, feita em pares, com movimentos bem típicos, bem coreografados, com aquele estilo musical. Então, isso é uma dança de salão, tá bom? Nem sempre, não significa necessariamente que você tem que estar num salão, né, para poder ser uma dança de salão. Mas é um termo que é usado para designar danças populares que surgiram no contexto assim de festa, de encontros, né, de bailes, tá bom? Então era esse o intuito aí das danças de salão. E o forró faz parte disso, né? E como foi falado, surgiu lá na região nordeste do Brasil. Mas que região nordeste é essa? Vocês já tiveram aula de geografia, já estudaram sobre as regiões do Brasil? Quem não lembra ou quem não sabe, acompanhe comigo aqui um pouquinho sobre essa informação. Olha lá. O forró surgiu no Nordeste do Brasil, especialmente nos estados de Pernambuco e Ceará, durante festas comunitárias. Seu nome é atribuído a bailes for all, para todos, em inglês. Daí vem o termo, né, forró, for all, né, é um termo em inglês significa para todos. Então, aí o pessoal foi falando, né, foi cada vez falando mais rápido, for all, forró, forró, né, e daí ficou então forró. Então, promovidos por trabalhadores ingleses ou a expressão nordestina forró-bodó, que significa festa animada. Olha aí na imagem aí a região nordeste do Brasil, né? Nós temos ali bem pequenininho o mapa do Brasil, mostrando onde que está ali a região nordeste, e mais ampliado nós temos os estados que compõem ali a região nordeste, né? Vou ler aqui para vocês, caso não estejam enxergando, vou ler para vocês e deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Então, aqui, ó, os estados, começa esse daqui, ó, no cantinho, é o Maranhão, aí logo em seguida vem o Piauí, o Maranhão, capital, São Luís, tá? O Piauí, capital, Teresina, o estado do Ceará, capital, Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital, Natal, Paraíba, capital João Pessoa. Depois vem Pernambuco, capital Recife. Depois é Alagoas, capital em Maceió. Depois Sergipe, capital Aracaju. E
o último estado do Nordeste, o Bahia, capital Salvador. Então, esses são aí os estados que compõem o Nordeste, tá bom, gente? Então, aí foi onde se originou o forró, tá bom? Então, é um estado praticamente, ou é uma região muito irmã aqui do nosso norte, né? Estamos ali muito interligados, temos aí uma certa interligação histórica, né? Devido à migração dos nordestinos para cá, para o norte, na época lá da extração da borracha. Então a gente tem uma certa sintonia com o povo nordestino, né? Então é muito legal a gente tratar desses elementos culturais aí que estamos falando agora, certo? Bom, então com o tempo o forró ganhou espaço em todo o país como símbolo de tradição e identidade cultural, né? Então o forró se tornou aí uma dança tão boa, tão popular, que aí ele foi ganhando cada vez mais o país. Hoje a gente tem forró de tudo quanto é tipo, né? E o forró também já teve mais o seu auge aqui no Amazonas, aqui no norte, né? Mas ainda é um estilo muito forte também. Bom, o ritmo e os instrumentos do forró são bem simples, mas eles são bem interessantes. Olha lá, o ritmo do forró é marcado por uma batida contagiante e sincopada que convida ao movimento. Isso é verdade. Só de você ouvir já ali o barulho da sanfona, o tinindo ali do triângulo, as batidas da zabumba, você já começa a se mover. Não tem quem fique parado, né? Mesmo que você não tenha um par, você começa a querer dançar um forrozinho sozinho. Seus instrumentos principais são o triângulo, a zabumba e o acordeon ou sanfona. Cada um tem a função específica. A zabumba marca o tempo, o triângulo complementa o ritmo e a sanfona conduz a melodia. Esse conjunto gera uma sonoridade única. Então, esses são os elementos básicos para tocar forró, gente. O forró raiz, aquele forró arrasta-pé, né? É basicamente isso daí. Você tendo já 3 pessoas, um para tocar cada um desses instrumentos, pronto, já tem uma banda de forró, já dá para você fazer um forrozinho bacana aí na sua festa, certo? Basicamente isso. Lógico que os estilos eles foram cada vez mais evoluindo, né? Hoje já existe até o forró eletrônico, que daí já utiliza teclado, já utiliza aparelhos, até mesmo guitarra, né? Então, vai variar bastante, né? Vai variar dos estilos, mas o básico do forró é esse daí. E existe também a questão do compasso, né? O compasso no forró, que é um compasso bem definido, bem marcante, né? Então, isso daí tudo delimita o ritmo do forró. E com relação às letras musicais? As letras de músicas do forró geralmente retratam o cotidiano nordestino, o amor, a saudade, a vida simples e temas sociais. Com linguagem acessível e poética, são capazes de emocionar e divertir ao mesmo tempo. Artistas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho marcaram época com composições que contam histórias e criam identidade. Então, gente, eu tenho certeza que cada um de vocês aí deve conhecer pelo menos um trecho da música de Luiz Gonzaga. Quem aí não conhece nada sobre Luiz Gonzaga, nunca ouviu falar? Eu acho que mesmo que você não goste de forró, com certeza você deve sim conhecer alguma letra ou alguma música de Luiz Gonzaga, porque ela está presente
basicamente todos os anos, no mês de junho, basicamente, né, que é quando começam as festas juninas. Hoje em dia, as festas juninas vão basicamente até setembro, né? Mas, tradicionalmente, ela é somente no mês de junho. E é nessa época aí que, então, a gente começa a ouvir as músicas de Luiz Gonzaga, porque elas ficaram tão famosas, né? Tiveram um apelo popular tão grande, e elas acabaram sendo incorporadas nas festas tradicionais juninas lá do Nordeste, né? Então, as músicas de Luiz Gonzaga já se tornaram associadas com o mês junino, com as festas juninas, as danças de quadrilha, né? E aí as pessoas começam sempre a tocar essas músicas nessa época. E aí é que a gente passa o mês todo ouvindo as músicas de Luiz Gonzaga. Então tenho certeza que vocês conhecem, né? Quem não conhece, basta prestar mais atenção aí ao redor de vocês, sempre vai ter alguém tocando uma música de Luiz Gonzaga. E elas falam exatamente sobre isso, gente. As letras, né, principalmente de Luiz Gonzaga, mas de outros artistas também que exploram bastante o ritmo do forró, eles abordam temas sobre amor, sobre saudade, temas sociais, a realidade social, sempre mostrando nas suas letras também a vida do sertão, né? O homem sertanejo do Nordeste, aquele que vive ali na região árida, né? A vida difícil, a vida pobre, mas mesmo assim, apesar das dificuldades, com bastante felicidade, também relacionado às crenças religiosas, né? Então a gente vai ter essas informações dentro das letras do forró mais tradicional. À medida que ele foi passando na época, foi avançando, as características das letras foram se modificando, né? Mas sempre trazendo esse tom aí do amor, da relação amorosa, principalmente entre um homem e uma mulher. Então ele vai compor muito essa questão do romantismo dentro das letras. E por falar nesses estilos, vamos compreender aí quais são os estilos de forró no Brasil. Então o forró possui diversos estilos, mas 3 deles são os mais conhecidos: o pé de serra, o universitário e o eletrônico. O forró pé de serra é o mais tradicional, com instrumentos acústicos. É aquele que eu falei para vocês que basta ter ali aqueles 3 instrumentos, o triângulo, o acordeon e a zabumba, você já começa ali a tocar o famoso forró pé de serra, que na forma de dançar nada mais é do que aquele 2 para lá, 2 para cá. É um forró bem basiquinho, mas bem gostosinho de dançar. E tem o forró universitário, que é o forró popular entre os jovens, com passos mais suaves e músicas adaptadas. E temos aí também o forró eletrônico, que ele é mais acelerado, com inclusão de bateria e teclado. Algumas vezes também alguns outros instrumentos, como guitarra, o baixo, também acabam entrando aí nesse estilo eletrônico. Então, cada tipo tem variações de dança e musicalidade, mas todos mantêm a essência do forró como expressão cultural coletiva. Aí vamos agora falar sobre os movimentos básicos da dança de forró. Agora sim, pessoal, agora a gente vai falar sobre a dança em si, né? O movimento, que é essa parte aqui que mais interessa na nossa aula de educação física. Então, os passos do forró são simples e repetitivos, o que permite fácil aprendizagem. Incluem o 2 para lá, 2 para cá, giros, deslocamentos e marcações no ritmo da música. O corpo se movimenta em sincronia com o parceiro, usando flexão de joelho, leveza nos pés
e atenção ao compasso musical. Então, o estilo, né, o jeito mais básico de você dançar um forró é o famoso 2 para lá, 2 para cá. Faz um girinho na dama e dali continua de novo 2 para um lado e 2 para o outro. Né? Esse daí é o básico, mas existem outros movimentos também. Não fiquem somente nesse daí que logo acaba enjoando. Né? Esse daí você se perde, se cansa. E aí o interessante é você experimentar um pouco mais outros movimentos, tá bom, gente? E aí, sobre a condução e o contato corporal. Vamos entender um pouco mais aí. No forró, o parceiro que conduz sinaliza os movimentos com o corpo e as mãos. A parceira depende de diálogo corporal, respeito mútuo e escuta ativa entre os dançantes. A dança fortalece vínculos sociais e desenvolve confiança, sensibilidade e percepção corporal. Olha só a imagens e a ilustração mostrando ali essa questão da sinalização dos movimentos com o corpo, né? Então, numa hora, em determinado momento, você está ali bem próximo, os parceiros bem próximos, dançando, né? Em seguida, eles afastam mais o corpo, movem-se com mais liberdade para depois novamente estarem próximos novamente, né? Então, a dança dessa forma, gente, ela no início ela mexe bastante com sentimentos, né, com emoções. Por exemplo, num grupo assim da escola, né, na turma, iniciar a aprendizagem de uma dança dessas, no início pode parecer meio constrangedor, né? Você fica com aquela vergonha de se juntar com a colega, formar pares e dançar, tem todo aquele constrangimento, aquela coisa assim, porque tem que tocar no outro, né? Você tem que vencer essa vergonha, porque precisa tocar no outro, no parceiro, de forma educada, né? Dentro das regras da dança, lógico, né? Aí você tem que tocar no corpo do outro, sentir o corpo do outro e permitir ser tocado também, né? E manter essa proximidade. Tudo isso mexe bastante com nossos sentimentos, né? A gente é muito acostumado a manter um distanciamento pessoal bem grande, a gente é muito acostumado a ter muito essa questão, né, de espaço pessoal. Isso, lógico, está certo, faz parte mesmo do nosso cotidiano. Mas quando entra no elemento da dança, ali precisa haver uma questão de confiança, né? Confiança no outro. Então existe o parceiro que é o que conduz e o outro parceiro, a parceira que é conduzida. E aí, então, é que existe essa relação de confiança, porque quem está sendo conduzida precisa se deixar conduzir pelo parceiro, né? Então, precisa ter essa confiança no outro. Da mesma forma, aquele que está conduzindo, ele precisa ter a firmeza, né, a segurança do que faz, sem ser invasivo, sem ser bruto, mantendo o ritmo, conduzindo sem impor-se, né? Isso daí é uma questão muito interessante da dança, principalmente dança de salão, porque como que você consegue conduzir sem impor? Então aí existe a leveza do movimento, existe a questão da percepção da parceira, do parceiro, de você sentir a energia, integrar-se, se harmonizar com o outro, né? E ali no momento em que os pares se harmonizam, eles se tornam um só. Olha só que interessante, né? É só você assistir, quando você tiver a oportunidade de ver uma dança, seja de forró ou qualquer outra dança de salão, observa bem aqueles que se destacarem mais como melhores dançarinos.
eles vão ser sempre os melhores dançarinos porque existe ali uma harmonia entre eles. Eles se tornam tão sintonizados que parecem que são um só. Não é dois indivíduos, parece que é um só. Porque eles estão conectados. Existe ali uma conexão. Gente, essa questão de conexão, a gente não pode se limitar a questões preconceituosas. Essa conexão é conexão da sua própria alma, né? Da percepção do outro. Não significa que dali vai ter que sair um casamento. Não, nada disso. É um contexto, né? O contexto da dança. E aí, no momento que você experimenta isso, nossa, os dois, eles usufruem da dança de uma forma plena. Né? Isso faz muito bem, faz bem para a saúde, faz bem para o seu psíquico, para o seu emocional, para tudo. Tá? É muito legal, muito bom de sentir isso. Então, para você conseguir fazer isso, lógico, tem que ter treino, tem que ter prática, certo? Mas você precisa sentir, você precisa experimentar, né? Desde o momento de segurar o parceiro, a parceira, né? Você vai sentir, não pode apertar demais, não pode ficar muito frouxo também, tem que ser no tom certo e sempre prestando atenção no ritmo, para você estar seguindo o ritmo o tempo todo, tá bom? Muito bem, e aí quais são os benefícios físicos para quem pratica o forró? Dançar forró melhora a coordenação motora, equilíbrio, resistência cardiovascular e mobilidade articular. Olha só quanta coisa boa só a prática do forró traz, viu, gente? Além disso, favorece o controle postural e a consciência corporal. Olha só, ainda ajuda bastante aí nessa questão interna, né? É uma atividade que pode ser adaptada para diferentes idades, promovendo saúde e bem-estar de forma prazerosa. Então, gente, desde a criancinha ali, pequena, tipo 5 anos. 5 anos eu acredito que já dá para começar a aprender um pouquinho de dança, né? Mas tem criancinhas que com menos de 5 anos, de tanto ver os pais, né, que dançam bastante, elas já começam a ficar toda antenada na dança, né? Às vezes a gente abre aí a internet e vê uns videozinhos dos bebezinhos assim de 3 anos, já tem toda uma malemolência, né? Porque eles já veem, com certeza, alguém da família dançando, né? E fazem isso, já copiam e fazem desde cedo, né? Mas acredito que desde os 5 anos de idade, as crianças já têm um desenvolvimento motor bom para entender os movimentos e começar a ir aprendendo já um pouquinho de forró. Então, desde as crianças até a terceira idade, né? Até a senescência, as pessoas idosas também podem praticar forró e é muito bom, né? Faz todos esses benefícios, olha, melhora o aspecto cardiovascular, melhora a resistência, melhora a força, agilidade, coordenação motora, né? Porque você precisa fazer giros, fazer movimentos diversos, isso melhora bastante a coordenação motora, equilíbrio, que é importantíssimo para você evitar quedas, para você manter movimentos bem amplos, né, com bastante qualidade. Então, é importante desenvolver esses aspectos aí. E a dança, ela é uma atividade física ótima para desenvolver esses aspectos. Tá? Mas, além da parte física, tem o lado psicoemocional que a dança pode trazer também. Quais são esses benefícios emocionais e sociais? O forró fortalece laços comunitários, estimula a autoestima, combate o isolamento social. Além disso, o aluno se expressa, convive com o outro, descobre novas formas de comunicação não verbal. É uma dança que acolhe, diverte e conecta, promovendo inclusão e diálogo cultural. Então, esses são os benefícios, gente, físicos, emocionais, sociais.
Agora vamos ver eles como uma expressão da cultura brasileira. O forró não é apenas dança, é uma manifestação viva da cultura brasileira. Está presente em festas juninas, eventos sociais, ambientes urbanos, carrega tradição, memória e resistência. Resgatar o forró na escola é valorizar as raízes do Brasil e reconhecer a dança como linguagem corporal significativa no contexto da educação física. E aí, gente, gostaram do forró? Interessante, não é mesmo? Agora vamos colocar em prática. Vamos lá, procurem aí, pesquisem vídeos sobre forró e chamem alguém para praticar com vocês e vamos lá, vamos aprender e dançar bastante forró, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.